Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar como eu descobri a minha gravidez e como eu saí de tentante para o meu primeiro positivo. Eu vou dar várias dicas para vocês e contar como foi esse meu processo. Bom pessoal, vamos começar. Já faz uns bons anos que eu não tomo anticoncepcional. Eu comecei a tomar quando era ainda bem novinha, assim que surgiu a menstruação. Assim, a minha menstruação sempre foi muito intensa, muita dor. E então a médica já passou anticoncepcional pra mim. E então, desde bem novinha mesmo, eu tomava. E assim que eu casei, eu parei de tomar. Eu conversei com meu marido e eu tava tendo vários casos também de trombose, de paralisia facial. Aí eu conversei com ele, ele concordou de eu parar de tomar o anticoncepcional. E a gente começou a se prevenir de formas mais naturais e também com camisinha, enfim. Passou uns bons anos, né? Que agora a gente vai completar 10 anos de casado. A gente decidiu no ano de 2025, porque agora estamos no ano de 2026, começar a pensar em filho, e a gente realmente chegou no acordo que queríamos. Aí em janeiro de 2025, aí fomos na obstetra, ela para nos orientar o que a gente faz, a gente sabe, nunca tinha ido na obstetra nem nada. E ela perguntou sobre o anticoncepcional, eu falei que já tinha uns bons anos, né, que eu não tomava e tal. E passou alguns exames, passou ácido fólico e ferro. E aí, desde então, eu já comecei a tomar ácido fólico e ferro. Só que a gente tinha combinado, eu e Vitor, né, eu e meu marido, que a gente ia começar a tentar no final do ano. E a obstetra, ela tinha deixado muito claro que as pessoas pensam que é super rápido engravidar. E ela falou que não é. Entre 6 meses a um ano, a pessoa consegue engravidar. Então, eu já estava em mente que poderia demorar bastante, sabe? Aí a médica falou, se passasse de um ano e a gente não conseguisse engravidar, era pra voltar e a gente fazer os exames pra ver o que estava acontecendo. Aí, como a gente iria só começar a tentar mais pro final do ano, a gente começou a se cuidar, né? Se cuidar do corpo, a se alimentar melhor, ir pra academia, ter essa rotina. Começou também a ver a questão de casa, né, para arrumar a casa, enfim, preparando o ninho, né? Então, chegou outra coisa. Nisso também, eu comecei a monitorar a minha menstruação e os dias da relação que a gente fazia. Pelo aplicativo da Apple mesmo, que é do meu celular, então não baixei nada específico. Eu monitorava a menstruação, o dia que começava e terminava, e os dias da relação. Eu marquei também o primeiro dia que comecei a tomar o ácido fólico. E uma coisa que vale a pena dizer também, eu amo tomar chá, tá? Ainda mais gelado. Então, nesse período de tentar, eu não estava tomando nenhum tipo de chá. Porque tem alguns que não podem, né? Então, eu preferi não tomar, não ficar tomando remédio em excesso também, tipo, tô com dor de cabeça, tô com, sabe, essas coisas assim. Então, eu já abri mão de muitos remédios. Se era dor de cabeça, botava um gelo na cabeça, enfim, uma forma mais natural, ia pro fresco, tomar banho de água fria, mas eu evitava tomar remédio. Aí, passou o final do ano e tal, a gente se alimentando bem, enfim, a gente começou a tentar. E aí, como tá a ansiedade, né? A gente tentou 2 semanas e não veio positivo, tá? Não veio positivo. E outra coisa que eu esqueci de falar com vocês. Por mais que todos esses anos que a gente se prevenia e tal, de uma forma mais natural, era de costume eu fazer testes, tá, de gravidez, só pra garantir que não tinha nada ali, sabe? Aí a gente começou a tentar, né, mais, e eu comprei um estoque, assim, de testes bem baratinhos mesmo, sabe? E deixei aqui em casa. Então a gente testou direto 2 semanas
e não veio positivo. Eu fiquei desesperada, porque eu falei, como assim não veio positivo, minha filha? Como assim não veio positivo? E aí, comecei a pesquisar várias coisas na internet, no Google, no TikTok, no chat, enfim, eu comecei a ficar desesperada, pensando que, assim, as pessoas falando, né, nos relatos dela, o que elas tinham, enfim, e eu pensei assim, pô, deve ser alguma coisa comigo ou com ele. Mas pesquisando direito com as tentantes, porque assim, gente, eu aconselho não pesquisar, porque senão vai te tacar o terror. Tem gente que só tá ali pra te assustar, entende? E aí, eu vi que algumas meninas estavam dando a seguinte dica. Assim que finalizar, né? Tipo assim, quando finalizar ali, ele tem que estar por cima e você por baixo, né? E tirar bem devagar pra não escorrer. E assim que finalizar, você colocar um travesseiro na sua lombar, para ficar ainda mais inclinado, e você botar o pé para cima, para não escorrer mesmo. E aí ali tinham as meninas que ficavam uns 30 minutos por aí e tal, 35. Eu dei uma pesquisada e eu fiquei uns 45 minutos com a perna para cima. Com a perna pra cima, no ar-condicionado, tá, gente? Porque se fosse no calor, eu já teria passado mal há muito tempo. Aí... e eu vi outras meninas dando dica também, de tipo assim, não levantar logo, sabe? Então elas falaram que era pra fazer na hora de dormir. Então fazia, tirava devagar, botava o travesseiro embaixo da lombar, ficava com a perna pra cima uns 30 minutos, eu fiquei 45. E aí baixava de novo e ia dormir, sabe? E só levantar no outro dia pra tomar banho e tal. Outra dica que elas deram também era pra quando for ao banheiro não ficar forçando pra sair, sabe? E nem pra fazer aquelas lavagens mais internas, nada disso. E essa questão de botar o pé pra cima não é comprovado cientificamente, tá? Mas deu certo. Eu acho que foi uma das coisas que deu certo pra mim. Mas a segunda coisa que deu certo pra mim, e isso eu não tinha visto em lugar nenhum, foi a questão do lubrificante. Tem lubrificante que ele mata o esperma. E só existe, se não me engano, 2 lubrificantes, ou 3, não lembro, que eles indicam, porém ele não é 100% que não vai matar nenhum, sabe? Então eu fiz um teste. Eu fiz uma semana só com o pé pra cima e fiz o teste, deu negativo. E na outra semana eu fiz o de pé pra cima, né? Levantando o pé pra cima, botando a almofada aqui na lombar e não usando o lubrificante. E, gente, veio positivo. O que estava me atrapalhando era o raio do lubrificante, vocês acreditam? Eu não sabia dessa questão. E eu só fui ver, falando nisso, que foi o chat GPT, que eu expliquei detalhadamente o que a gente estava fazendo. E ele falou da questão do lubrificante. E eu falei assim, não sabia disso, e a gente tentou. Mas o engraçado é que... O que aconteceu? Como eu fiz o teste de perna pra cima, né? Aquele que eu nem expliquei pra vocês. Aí eu tentei uma semana, fiz o teste, deu negativo. E aí eu fiz a outra semana com o pé pra cima, mas sem lubrificante. E no final eu fiz o teste e deu negativo. Deu negativo, só que eu já estava grávida e eu não sabia. Então eu fiz o teste, deu negativo, fiquei menstruada, fui viajar. Lá eu estava muito cansada. O vlog não saiu ainda dessa viagem, mas a minha cara naquela viagem tava horrorosa. Eu falei assim, gente, eu editando essa filmagem pra o vídeo dessa viagem, a minha cara tava horrível de cansada e foi uma das piores malas que eu já montei, porque eu esqueci de muita coisa. Eu estava muito cansada, mas foi uma viagem muito legal, porém estava muito cansada, eu já estava grávida, não sabia. E aí me deu espinhas no rosto. E eu me lembro que eu falei pro meu marido assim, olha, tem como você espremer esse cravo aqui que tá doendo muito? Aí ele falou assim, isso não é cravo, isso é espinha. Aí eu fui tomei um susto. Eu falei assim, espinha? Eu nunca tive espinha.
E isso nem me manquei, estava me dando tontura também, mas pequenas tonturas, mas eu pensei porque eu estava viajando, estava comendo muita besteira, e também já tinha passado poucos dias da menstruação, então pensei que tinha juntado tudo e era sintoma disso aí, sabe? Má alimentação, enfim. Então eu nem desconfiei que eu estava grávida. Aí passou 2 semanas, essas espinhas voltavam e era assim, é as mesmas espinhas, não nascem mais, são as mesmas espinhas. E aí, depois dessa viagem, mesmo com todos esses sintomas que eu estava, eu não fiz o teste. Por quê? Porque eu tinha feito o teste, deu negativo, fiquei menstruada e eu estava grávida e eu não sabia. E quando deu negativo, me desanimou muito. Eu tava ciente que poderia demorar, mas desanimou. Aí eu falei assim com o Vitor, assim, olha, quando passar Natal, Ano Novo, essas coisas assim, a gente volta porque a gente vai se alimentar, não vai se alimentar bem, né, porque a gente se conhece, então muita festa pra ir no final de ano e tal. Então, depois de passar isso, a gente começa a tentar novamente. Vamos dar uma relaxada, enfim, não ficar tão ansioso, blá blá blá, enfim. Aí, quando chegou em dezembro, na primeira semana de dezembro, o sintoma já estava, assim, a flor da pele. Em questão de sono e muita fome. Gente, eu parecia um aspirador. Onde que eu via comida, eu comia. Sério. Saí totalmente da dieta em dezembro. E assim, um cansaço, aonde eu encostava, eu dormia. E a tontura permaneceu e uma cólica. Uma cólica que parecia que a menstruação ia descer. E o raio da menstruação não descia de jeito nenhum, entendeu? E aí eu fui... como já tinha um tempo que eu não fazia o teste, aí o teste estava no banheiro, eu falei assim, vou fazer. Aí, só que aquilo, eu sempre tenho o costume de fazer o teste gravando, porque eu sempre pensei, vai que dá positivo e eu não estou gravando nesse momento. Aí, botei pra gravar. E não é que deu positivo? Minha filha, eu desmaiei. Eu levei um susto. Engraçado, né? Que a gente quer, mas quando consegue, fica meio assim. E agora, a minha conclusão sobre isso tudo é que, eu acho que a espinha vai me acompanhar a gestação toda, porque ela não saiu ainda. Eu já vou concluir agora, em janeiro, meus 3 meses. Segundo, eu acho sim que o lubrificante estava nos atrapalhando. Então, o dia que eu fui fazer o exame, o primeiro exame da ultrassom, bateu certinho com o aplicativo. Então, foi a última vez que eu tentei sem o lubrificante. Então, eu acho sim que foi o lubrificante e eu não engravidei em dia fértil, tá? Eu não engravidei no dia fértil. E outra coisa que eu ia fazer... quando voltasse a tentar novamente depois das festas, seria voltar focando nos dias férteis. Eu iria comprar aqueles testes que parece um sorrisinho, e eu iria começar a tentar somente nos dias férteis. Se eu não me engano, 1 ou 2 dias, tem que olhar direito, eu não lembro. Mas o meu plano era comprar o teste de ovulação e tentar as duas, porque as meninas recomendam, né, no YouTube aí e tal, fazer 2 vezes no dia fértil. Então eu teria aí uma margem de 1 ano para conseguir. Então esse era o meu plano. E por mais que a gente estava convicto que poderia demorar, a ansiedade bate. Como eu falei, a gente ficou 2 semanas tentando e já bateu o desespero, entende? Então eu entendo que quando as pessoas elas ficam desesperadas, ficam com medo, enfim, mas a questão é você não ficar ansiosa. É fácil de falar, né, e difícil viver, mas a questão mesmo é você não ficar ansiosa. E eu acho, não sei, eu acho que o teu corpo sente alguma coisa assim, e é melhor você estudar mesmo. Tanto é que eu só fui estudar mesmo essa questão quando eu não consegui, tá? Quando eu não estava conseguindo. Então eu fui ali, dei uma analisada, recalculei a rota e consegui. Então eu consegui pelo chat GPT. Então pode ser uma dica para vocês.
E essa, gente, foi a minha jornada de como eu descobri, como que foi o passo a passo. Qualquer dúvida pode deixar aqui abaixo nos comentários que eu respondo vocês. Compartilhe também as suas experiências, se você já esteve ou está grávida. Me siga também nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aí na tela para você o meu Instagram. Aqui no canal agora, depois que já passou esse cansaço aí, vai ter vídeos toda semana. Então não esqueça de ativar o sininho, se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo, gente.